Previsão de frio intenso leva autoridades a alertarem turistas e moradores sobre os riscos de nevasca em algumas regiões do estado. Nós precisamos que todos os turistas colaborem, se cuidem, façam a sua parte, usem máscaras, gel, distanciamento e que venham apenas aqueles que tenham a reserva feita. Na Assembleia Legislativa, deputados fazem a leitura e votação da versão final do relatório da CPI dos respiradores, que investigou a compra milionária dos equipamentos pelo governo de Santa Catarina. E convocação de mesários para a eleição começou nesta terça-feira. No estado, mais de 32 mil voluntários estão cadastrados no portal do TRE. O SBT News já está no ar. Oi, boa noite para você que está com a gente ligado no SBT News a partir de agora. Nós começamos falando sobre o alerta do tempo emitido e reforçado pela EPAGRE, pela Defesa Civil também, que prevê frio intenso para os próximos dias em Santa Catarina. Algumas cidades podem registrar neve histórica e, por isso, já começam a organizar o enfrentamento à onda de frio. Jéssica Valentini só se fala nisso e tem muito turista querendo ir para a Serra, mas não dá para esquecer que a gente está no meio de uma pandemia, né? Boa noite. Isso mesmo, Bruna. Boa noite para você, boa noite a todos. Esse ano deve ter neve, sim. Até agora o que a gente teve foi uma condição de frio com ar seco. E aí, o máximo que a gente teve foi geada. Mas, a partir de agora, a EPAGRE diz que vai chegar uma massa de ar polar que vai trazer umidade e frio. E aí, essa é a condição ideal para neve. E aí, essa neve pode ser a primeira desse ano, né? Essa neve histórica que está prevista. Ano passado ocorreu neve, né? No dia 2 de agosto. Agora a gente vai ver imagens da Serra Catarinense no ano passado, que foi a última neve que a gente registrou, tanto em Urubici, Urupema, como São Joaquim. Mas esse ano, por que é histórica, né? Como você comentou, porque além dessas cidades que a gente já está acostumado a ver neve, também está previsto neve para regiões altas de Santa Catarina, como Oeste, Meio Oeste, Planalto Norte e até aqui na Grande Florianópolis, em cidades onde a altitude, né, é acima de 700 metros do nível do mar. E essa neve histórica, né, foi registrada em 2013, a última, né, que ocorreu fora da Serra Catarinense foi em 2013. Você deve lembrar, você aí que está em casa e já residia em Santa Catarina, deve lembrar quando 100 cidades de Santa Catarina registraram o fenômeno, né? Mais de um terço do estado registrou esse fenômeno. E claro, como você comentou, a gente está no meio de uma pandemia. Então, por um lado, isso motiva os turistas, para quem gosta de neve, a ir para a serra. Mas é claro que isso exige cuidados, exige muitos cuidados, não só para os turistas, mas também para toda a população vulnerável, que é o que preocupa também as autoridades. Hoje, inclusive, a Prefeitura de São Joaquim convocou uma reunião de emergência, né, com todas as entidades do município, com a Defesa Civil, com bombeiros, com polícia, e fez uma força-tarefa já esperando, a previsão é inclusive que 20 centímetros de neve possam se acumular na cidade. E aí vai ficar disponível vários veículos 4x4 do Jeep Clube da cidade e também outros veículos da cidade para socorrer as pessoas. E para os turistas, o alerta realmente é que só se dirijam à serra quem tem, como a gente ouviu antes, né, no destaque, né? Só se dirijam à serra quem tem reserva nos hotéis. Agora a gente vai ver também outros cuidados necessários para quem pretende ir para a serra e também para nós, né, que estamos no meio de uma pandemia. Por um lado, a perspectiva de neve traz a alegria para quem espera ansiosamente por esse momento. Moradores e turistas. Os hotéis de São Joaquim, com capacidade limitada a 40%, estão lotados. Nós estamos nos preparando da melhor maneira possível para recebê-los, mas nós sabemos que existem muitos problemas que podem vir junto com a neve. Então a gente sabe que as estradas ficam escorregadias, né? Com as temperaturas baixas, a gente sabe que tem problema no carro, no motor do carro, congelamento. A gente tem que se preocupar com a saúde das pessoas. Então nós precisamos que todos os turistas colaborem, se cuidem, façam a sua parte, usem máscaras, gel, distanciamento e que venham apenas aqueles que tenham a reserva feita. Nós sabemos que não podemos ter aglomerações, nós não podemos arriscar a vida de ninguém. Por outro lado, há preocupação com pessoas que vivem nas ruas ou em casas que não estão preparadas para tanto frio. A temperatura não deve passar de 5 graus na serra.
Diversas outras cidades também estão organizando os abrigos. Nesses municípios, quem souber de pessoas que precisem de um local seguro para enfrentar as baixas temperaturas, pode entrar em contato pelos telefones das secretarias de assistência social. Como nos lembra o prefeito de Florianópolis, o cuidado também precisa ser redobrado com crianças, doentes e idosos. E deve chegar próximo a 0 graus na cidade de Florianópolis. Por isso, muito cuidado com os idosos, com as crianças, evitem sair de casa e tenham muito cuidado. Com a possibilidade de acúmulo de neve, a Polícia Militar Rodoviária também está orientando os motoristas que precisem trafegar nesses dias. A temperatura baixa, quando tem chuva, costuma embaçar o vidro do veículo. Então a gente pede ali, ligar ali o ar do veículo, tentar reduzir aquele embaçado para ter uma melhor visibilidade. Quanto à parte de estabilidade, a gente vai alertar para todo mundo no Instagram e no Facebook da Polícia Militar Rodoviária trechos que podem estar interditados. A gente não vai permitir, né, que os condutores trafeguem na rodovia por trechos onde hajam camadas de gelo. Mesmo para quem não mora em regiões com chance de neve, as temperaturas vão baixar em todo o estado, com uma média de 10 graus. Então, todo cuidado é pouco quando se trata de cuidar da saúde. Temos todas as doenças respiratórias comuns nessa época do ano e ainda enfrentamos a pior fase do novo coronavírus no estado. Para rever as informações sobre o resgate social da sua cidade, o centro de acolhimento, você pode acessar as redes sociais do SCC SBT e lá você vai encontrar essas informações, então, que são tão importantes para a gente também poder ter esse olhar para as pessoas que precisam nesse momento. E essa expectativa de chuva e frio intenso para a maioria das regiões atingidas pelas tempestades da última semana, a Defesa Civil está distribuindo telhas e apoio também, é claro, com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar das cidades do meio-oeste. Já foram encaminhadas aí cerca de 30 mil telhas. Também estão sendo distribuídas lonas, colchões, cestas básicas para a população que foi atingida. O número de cidades afetadas, segundo a Defesa Civil em Santa Catarina, chega a 37. São 850 desabrigados e 653 desalojados. Foram 16 pessoas feridas e uma morte nessa situação que aconteceu na semana passada. E, portanto, agora, na situação de frio, é preciso ficar atento e dar auxílio para essas pessoas. Além do frio, a chuva também deve predominar no estado na quarta-feira. Vamos conferir na previsão do tempo. Quarta-feira deve ser mais um dia de chuva e frio em todas as regiões do estado. Na Serra Catarinense, a temperatura mínima deve ser de 6 graus e a máxima de 15. No norte, no sul e no oeste do estado, a mínima é de 9 graus. Já no litoral e no Vale do Itajaí, mínima de 10. O dia deve ser de chuva em todas as regiões de Santa Catarina. Em Florianópolis e Joinville, a temperatura máxima é de 19 graus e a mínima de 15 e 16 graus, respectivamente. Em Blumenau, máxima de 18 graus e mínima de 12. Em Lages e Criciúma, as temperaturas podem chegar a 9 graus e a máxima de 15 e 16, respectivamente. Já em Chapecó, as temperaturas devem ficar entre 11 e 17 graus. No fim da tarde de hoje, o relatório final da CPI dos respiradores, que investiga a compra adiantada de 200 respiradores, feita pelo governo do estado, foi entregue na Alesc. Os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito se reuniram para fazer a leitura do relatório e aprovar ou não o documento em votação. De acordo com o relator da CPI, o deputado Ivan Nats, depois de 3 meses de investigação e mais de 30 depoimentos na Alesc, a comissão reuniu elementos suficientes para apontar que houve responsabilidades administrativas e criminais de agentes públicos na compra dos respiradores. O SBT Meio-Dia de hoje ouviu o deputado sobre o que foi concluído durante as investigações da CPI. Vamos conferir. Falhas absurdas dentro do governo do estado, falta de procedimentos administrativos, princípio da eficiência totalmente alijado do processo. As pessoas que eram responsáveis por fiscalizar o procedimento não tiveram o mínimo cuidado com a sua missão. E se pode perceber também que o governo, por diversas vezes, foi alertado pelos órgãos de controle de que haviam riscos nas compras e que essas compras necessitariam de cautelas, de garantias, que o pagamento antecipado não é uma situação comum e por isso não deve ser tratado como algo comum. E todas essas advertências dos controles externos foram inobservadas, o que permitiu que o dinheiro se esvaziasse rapidamente das contas
e até impossibilitar-se da restabilidade desses recursos. A convocação de mesários para as eleições municipais desse ano, que foram adiadas para novembro, começou nesta terça-feira. Em Santa Catarina, mais de 32 mil voluntários estão cadastrados no portal do TRE. Há 12 eleições, Valmor é mesário. Assim que fez o título, logo na primeira eleição já foi convocado. De lá para cá, se cadastrou como mesário voluntário e sempre participa do processo eleitoral. Quando eu participei a primeira vez, eu achei muito interessante, eu fiquei só fazendo justificativa. Só que aí eu olhei para os mesários trabalhando e falei, eu quero ficar naquela salinha ali, sabe? Quero fazer aquilo que aqueles caras estão fazendo, assim. E aí no ano seguinte já me candidatei a mesário e consegui ser voluntário. Foi uma experiência muito enriquecedora, assim. Você saber que aquilo tudo só está acontecendo porque você está ali. Se os mesários não tivessem ali trabalhando, a democracia em si ela não se sustentaria. Valmor é um dos mais de 32 mil mesários voluntários cadastrados no portal do TRE de Santa Catarina. E para estas eleições, o Tribunal Eleitoral estima a necessidade de pelo menos 53 mil mesários e garante que todas as medidas sanitárias serão tomadas para oferecer segurança também a esses colaboradores no combate à pandemia. Eles vão ter assim, toda a proteção possível, eles vão ter máscaras individuais, vão ter aquele dispositivo Face Shield, né, que protege mais ainda do contato das pessoas, vão ter álcool individual para se higienizar o tempo todo. Os eleitores vão ter álcool para se higienizar quando entrar e quando sair da sessão eleitoral. A gente vai ter aquelas fitas de distanciamento para demarcar o distanciamento das pessoas, né? Assim, todas as medidas que se conhecem, né, que estão sendo aplicadas no Brasil e no mundo afora, elas vão ser aplicadas na sessão eleitoral também, para a proteção de todo o contingente de pessoas que vai trabalhar conosco. Com as eleições adiadas para 15 de novembro, as convocações para mesários começaram nesta terça-feira e devem ser concluídas até o final de setembro para que todos possam participar do treinamento virtual que será oferecido pelo TRE. Mudanças também para os mais de 5 milhões e 200 mil eleitores que estão aptos a votar nos 295 municípios catarinenses. Por conta da pandemia, o processo volta ao padrão antigo. A biometria dessa vez deve ficar para trás. A biometria que a gente se identificava na sessão eleitoral, ela poderia ser uma fonte de contágio, então se tirou a biometria do processo para evitar esse risco de contágio entre as pessoas, né? E então a identificação vai ser feita através de documento pessoal, ou através de documento de papel, ou até mesmo através de aplicativos eletrônicos que identifiquem as pessoas, como por exemplo o aplicativo da Justiça Eleitoral chamado e-Título. O eleitor vai entrar, vai ser higienizado, vai se identificar, sem contato com o mesário, vota na urna, se higieniza novamente e sai da sessão. Basicamente é isso. Para se cadastrar como mesário voluntário, é preciso ter o título de eleitor, ser maior de 18 anos e estar em dia com a Justiça Eleitoral. E se for chamado para participar, tem direito a 2 dias de folga no trabalho, auxílio à alimentação no dia de votação, benefícios em universidades conveniadas, além de ser considerado um critério de desempate em concursos públicos. A Agência Nacional de Energia Elétrica acaba de anunciar o valor do reajuste a ser aplicado nas tarifas emitidas pela Celesc a partir de 22 de agosto. Para os consumidores residenciais de baixa renda, rurais, iluminação pública e comércio, a média de reajuste é de 8,42%. Os itens que mais impactaram para a composição do valor do reajuste foram os custos de aquisição de energia precificada em dólar, os custos de transmissão e os encargos setoriais. Vai pesar no bolso do consumidor. Eu vou para o intervalo e na volta tem atualização dos dados da pandemia de coronavírus aqui em Santa Catarina. Volto já. A busca por uma vacina para combater o novo coronavírus é algo esperado no mundo todo e hoje a Anvisa autorizou que mais um ensaio clínico de uma potencial vacina seja realizado no Brasil. O estudo prevê a inclusão de até 60 mil voluntários, sendo 7 mil no Brasil, distribuídos em diversas regiões do país. O recrutamento dos voluntários deve acontecer nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Norte. O próprio centro de pesquisa deve realizar essa busca por pessoas que estejam interessadas e aptas a participarem da pesquisa. Vamos dar uma olhada agora, então, e atualizar os números para você que nos acompanha da Covid-19 aqui no estado de Santa Catarina? Pois bem, em 24 horas, mais
44 pessoas perderam a vida para a doença aqui no estado. Chegamos a 1.883 óbitos. Nestes 5 meses de pandemia, já contabilizamos 124.313 casos confirmados. A Secretaria de Estado da Saúde tem ampliado o número de leitos de UTI para a Covid-19 e, mesmo assim, hoje estamos com 75,2% dos leitos ocupados para a Covid. Já temos 112.349 curados da doença aqui no estado desde o início da pandemia. E o governo do estado divulgou uma nova portaria que define ações de enfrentamento conforme classificação de risco regional. O que muda é a intensificação das fiscalizações e medidas sanitárias. Nas regiões de saúde classificadas em risco potencial gravíssimo, por exemplo, devem ser adotadas as seguintes medidas. Não será permitido acesso de público a competições esportivas públicas ou privadas, assim como atividades em cinemas, teatros, casas noturnas, museus, shows e espetáculos. As aulas presenciais continuam canceladas, assim como também continua proibido a concentração e permanência também de pessoas em espaços públicos de uso coletivo. Funcionários de repartições públicas devem trabalhar apenas de forma remota. Quem não respeitar está sujeito à fiscalização e encerramento das atividades. Portanto, essas regras, que algumas delas já estavam valendo antes em alguns lugares, agora estão padronizadas de acordo com a gravidade da situação de cada região. E em Laguna, no sul do estado, o transporte coletivo voltou a funcionar hoje. Os ônibus do município não circulavam desde o dia 17 de julho, quando a região de Laguna entrou para o risco gravíssimo de contágio para coronavírus. A decisão da retomada das atividades do transporte coletivo foi divulgada pela Prefeitura em um novo decreto municipal. Os ônibus só podem funcionar com 50% da capacidade máxima de ocupação dos passageiros. Em outras cidades do estado, o transporte coletivo segue suspenso. Em Criciúma, o transporte coletivo municipal deve seguir suspenso na cidade. Os ônibus não funcionam no município desde o dia 17 de julho. A região carbonífera do estado ainda está classificada como risco gravíssimo de contágio para o novo coronavírus, segundo a última atualização da Secretaria de Estado da Saúde. A situação deve ser avaliada novamente no fim de semana. Em Joinville, no norte do estado, um novo decreto municipal deve ser publicado ainda durante essa semana sobre o funcionamento do transporte coletivo municipal, que por enquanto segue suspenso na cidade desde o dia 20 de julho. A região também está classificada com risco gravíssimo para o contágio da Covid-19. A expectativa é de que os ônibus permaneçam sem funcionar na cidade. Com a situação, os servidores da saúde de Joinville fizeram uma manifestação hoje em frente ao Hospital São José. Com faixas e cartazes, eles pediram que a prefeitura dê condições aos servidores de chegarem aos locais de trabalho. A Prefeitura de Joinville disse em nota que está avaliando a melhor solução legal para resolver o transporte dos profissionais da saúde. Já em Blumenau, no Vale, a Prefeitura está avaliando a possibilidade de retomar o transporte coletivo na próxima semana. A região agora está classificada como risco grave para o contágio do novo coronavírus. E hoje o dia foi de filas nas agências dos Correios do Estado. Cerca de 100 mil funcionários dos Correios de todo o Brasil entraram em greve. Eles reivindicam a falta de equipamentos de proteção para trabalhar durante a pandemia e uma possível privatização da empresa. Segundo os Correios, eles estão em contato com os funcionários para tentar entrar em um acordo, mas por enquanto garantem que as entregas continuam a ser realizadas na medida do possível. Quem lida com o atendimento médico viu a rotina de trabalho mudar drasticamente durante a pandemia. A relação de médicos e enfermeiros com os pacientes ficou ainda mais estreita, já que o combate ao coronavírus acabou aproximando as pessoas. Em Tubarão, o projeto Correio da Gratidão foi criado como forma de incentivo e reconhecimento a esses profissionais. Olha só. Cartas e mais cartas, escritas a próprio punho. Palavras que levam amor, solidariedade, fé e encorajamento para quem está na linha de frente. Uma maneira de deixar o combate ao novo coronavírus mais leve para quem se dedica a tratar os infectados. Afinal, salvar vidas em meio a uma pandemia não é uma missão fácil. Desde que começou o projeto Correio da Gratidão na semana passada, já foram mais de 800 cartas enviadas aos colaboradores do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Elas são enviadas por alunos da rede municipal, integrantes de várias entidades de Tubarão, pelas irmãs da Casa Cristo Rei e pela comunidade em geral. Tudo para que os profissionais se sintam acolhidos em um momento de dedicação e cuidados com a saúde de muita gente.
O Hospital Nossa Senhora da Conceição é referência no atendimento à Covid-19, na Associação dos Municípios da região de Laguna. Somente nessa região já são quase 12 mil casos confirmados de coronavírus e mais de 130 mortes pela doença. E até mesmo aquelas pessoas que perderam parentes também estão enviando cartas, com palavras de conforto e desejos de muita força aos profissionais que tanto trabalham pela saúde da população do sul catarinense. A gente ficou muito feliz com as cartas, com os dizeres de todos. Isso mexeu muito com nós, nos motivou mais ainda estarmos aqui, num único motivo, no amor pelo paciente, no amor, acima de tudo, a Deus. Uma boa noite para você, obrigada pela companhia. Amanhã a gente volta a se encontrar às 7h20. Até lá!